tarde para você que está no Brasil. Aqui quem vos fala é David Marques. E Eliane. E nós estamos aqui como casal e nós queremos compartilhar, na verdade, algumas coisas com vocês. E essa é a nossa ideia, né? Eu sei que durante a nossa jornada, da nossa carreira, de tudo que Deus veio construindo em nós e através de nós, muitos elementos de falas, de verdades foram disseminadas, e a gente quer dar profundidade a isso, para aquelas pessoas especialmente que nos amam, para aquelas pessoas que oram pelo nosso ministério, para aquelas pessoas que estão, que de fato, em algum momento a nossa música fez sentido, tocou a sua vida. Então a gente quer falar um pouco com vocês, né, amor? Não é um lugar que eu gostaria de estar nesse momento. Sim. É muito difícil para nós. Sim. Porque se trata de alguém que a gente ama muito, né? E tá nesse lugar é muito ruim para mim, para nós. Sim. Como família, como ministério. E eu primeiro quero deixar bem claro o quanto nós amamos todos eles. Mas especificamente sobre a Pri, que falou coisas sobre nós, é muito difícil, né? Para mim, eu sempre fui uma amiga para ela, ela sempre foi uma grande amiga para mim. Filha, foi assim como a gente tratou e recebeu ela na nossa casa por tantos anos. E quero deixar claro, Pri, o quanto a gente te ama, o quanto a gente ama a sua casa, sua família, sua mãe, sua irmã, sua avó. E, enfim. E acho que o que a gente quer compartilhar é trazer alguns elementos que são importantes para a gente, sabe? Como a Eliane mesmo falou, nós abençoamos a vida da Pri, nós oramos por ela, porque afinal de contas não foram 10 dias, foram 10 anos, quase 10 anos que nós estivemos juntos, né? E uma coisa que é fundamental, a gente quer dar base e profundidade. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o Kemuel, como nasceu o Kemuel. Acho que claramente nós nunca falamos assim, né, intencionalmente. Kemuel nasceu no ano de 2005. É importante ter isso como base, né? E a ideia não era que fôssemos... A ideia era uma célula, onde 99% daqueles que participavam da célula semanalmente eram levitas, eram músicos. E nós fazíamos reuniões ali e depois fazíamos ensaio, né? Então o Kemuel, ele existe, ele nasceu no ano de 2005. A palavra Kemuel, para quem sempre nos pergunta, é engraçado que teve uma época, né, amor, que as pessoas me chamavam de Kemuel. Até hoje chamam de Kemuel. A palavra Kemuel, na etimologia, a origem dela significa congregação de Deus, simplisticamente falando. E a ideia foi porque o grupo ele era interdenominacional, então nós tínhamos pessoas de várias denominações que estavam reunidas com um único propósito. Então nós como pastores, nós como ministros, este é o nosso lugar, este é o nosso posicionamento aqui. Então nós somos fundadores do Kemuel, uma responsabilidade que às vezes nós falamos, Deus, será que, né, nós nos sentimos privilegiados e ao mesmo tempo... Confesso que nunca imaginamos a proporção que o Kemuel fosse tornar, né, amor? Porque Sim. Quando a gente começou era um sonho fazer o que a gente amava, sempre amou. Sim. E ver como o Kemuel se tornou grande, tudo pela misericórdia do Senhor. Não é sobre nós. E é importante também estabelecer uma coisa, porque a internet, eu sei que a internet ela é resumo e ela é superficialidade. Sendo assim, é importante a gente estabelecer algo aqui importante. O Kemuel não é uma banda. Não é uma banda. Anotem, não é uma banda. O Kemuel é um ministério. Amém. E vocês vão entender da seguinte forma. Hoje nós estamos aqui e a gente pede que vocês orem por nós. Nós estamos aqui frágeis, nós estamos aqui entristecidos, porque são pessoas que nós amamos e a forma como ela é conduzida, né? A forma como tem sido, né? As falas colocadas, quem aqui
Vocês sabem, quem tem família, que você ter uma pessoa na sua casa durante 10 anos, não são 10 dias, são 10 anos, se torna família, sabe? Vivenciou com a minha família. Eu e a Eliane, nós temos 21 anos de casados. Nós temos um filho de 20 anos, nós temos 3 dogs, Duas porquinhas da duas Índia. porquinhas da Índia. Nós somos família. Nós expressamos a pluralidade de Deus. Deus, ele é relacional, Deus, ele é família. E no momento oportuno, e anote isso, principalmente por causa da minha esposa, ela está muito entristecida com tudo isso. No momento oportuno, vocês entenderão e nós, de fato, responderemos com profundidade muitas falas e muitas coisas que foram disseminadas, né? Nós temos uma palavra e nós só estamos aqui por causa de uma palavra que foi nos dada, que a glória da segunda casa, ela seria maior que a da primeira. Um ponto interessante aqui que Deus falou, quando Deus falou com a gente, que não é sobre a casa, é sobre a glória. Amém. Não é sobre o David, não é sobre a Eliane, não é simplesmente, é sobre a glória de Deus manifestada em nós, expressada em nós. E nós estamos aqui debaixo dessa palavra. Eu vi muitos comentários de muitas pessoas, eu vi um comentário até engraçado esses dias, que pergunta assim, o Kemuel acabou? A gente estava ali porque uma pessoa falou, não, eu estou aqui, que a pessoa, o nome dela era Kemuel. Algumas pessoas disseminaram isso na internet, né, sobre o término, mas eu quero que vocês entendam que nós fomos guardados por Deus. Amém. Que Deus nos guardou. E teve um momento, vocês vão entender com profundidade tudo isso que aconteceu. Vocês vão entender porque muitos elementos foram colocados, muitas coisas aconteceram, né? Nós tivemos alguns episódios de cancelamentos na internet. E nós, como pastores, o nosso alvo sempre foi cuidar de vidas, né? Como pastores, o nosso alvo sempre foi a pessoa, porque se eu não amo aquelas pessoas que aqui estão, né? Como é que nós vamos expressar isso? Então nós sempre estamos olhando aqui. Mas agora nós temos uma ordenança de Deus. Então agora vamos dar profundidade e deixar de forma clara, sabe? Respondendo a tudo. Esse momento agora é um momento que nós vamos tratar de um aspecto jurídico. Eu vou trazer uma pessoa aqui que Deus colocou ao nosso caminho, que é o Dr. Rafael, já que ele vai responder no ambiente jurídico, no terreno desse ambiente jurídico, né? Porque nós sempre fomos muito acusados, sempre falaram muito da gente, sempre falaram muito de mim, acusam de abuso, e todas as inverdades, elas serão principalmente respondidas dentro de um ambiente legal. Então todas as pessoas que falaram algo, a fala dessas pessoas serão respondidas dentro de um ambiente legal que eu vou deixar para o que o doutor cuide disso, sabe? Mas aqui nós estamos para primeiro vocês saberem que nós somos fundadores no Kemuel, somos pastores, somos ministros e que nós não estamos aqui, eu falo, o evangelho ele não é um evangelho de conveniência. O mais conveniente seria, por exemplo, quando aconteceu um cancelamento, que foi o cancelamento. Esse cancelamento foi sobre uma festa, né? Que nós não estávamos nesse lugar e foi um dos piores, né? Porque nós tivemos inúmeras agendas canceladas. Eu e a minha esposa, nós temos como um princípio de vida, nós jamais estaremos numa festa como aquela. Então o nosso protocolo não é esse, o nosso conceito, os nossos princípios de vida não estão nesse lugar. E a partir disso, muitas coisas começaram a acontecer, né? E a gente, com muita tristeza, sabe? E com muito cuidado, né, amor? Porque não é um ambiente que a gente realmente gosta de expor uma coisa que foi exposta. Sim. Né? Então a gente está aqui exatamente para falar sobre isso, para sanar. E uma das coisas que é importante que a gente estava conversando, porque, gente, quero dizer, é muito desconfortável estar aqui, principalmente nesse momento que nós estamos. Como Deus foi fazendo as coisas com o Kemuel desde 2005, nosso primeiro álbum nós lançamos em 2007, né, amor? E Deus foi construindo e algumas coisas nós fomos aprendendo fazendo, sabe? Então, como resultado disso, né, no momento oportuno vocês terão a resposta, porque algumas vezes nós ficamos, tanta gente falando tanta coisa, e a gente sempre priorizou em cuidar das pessoas, sempre priorizou a não expor. Nós só estamos aqui, quero que fique claro, tá? Nós só estamos aqui porque nós fomos expostos.
por uma pessoa, mais uma vez, que morou na nossa casa por 10 anos, que viveu com a gente por 10 anos, e que nós conhecemos o coração, sabemos quem ela é, mas infelizmente a fala dela não pode ser colocada de forma negligente. Então por isso nós estamos aqui para isso e para dizer, tá, que Deus tem algo muito, muito extraordinário para construir em nós e através de nós. Eu, no primeiro álbum do Kemuel, eu sempre fui produtor musical, e 95% das músicas do Kemuel são de autoria minha. E eu brinco, minha não, é do Eterno, mas ele depositou em mim, eu ouvi antes que as pessoas. Então eu quero deixar claro algumas coisas que, para calar a mentira, né, as inverdades, porque eu não me relaciono. Uma coisa que é importante, eu não sacrifico o meu relacionamento com a verdade. Não sacrifico. Né? Então, um ponto importante aqui é a gente poder dizer isso, sabe? Dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a sangue, a nossa luta é nos ambientes espirituais. E nós temos esse cuidado com a noiva de Jesus, com a igreja, e a gente está aqui expressando isso. Nós estamos aqui falando isso. Né? A gente quer realmente pedir perdão para a igreja do Senhor Jesus, porque não é o tipo de coisa que a gente realmente gostaria de fazer. Sim. De manifestar isso aqui diante disso de vocês é algo muito triste, porque realmente eu vi um comentário até falou assim, nossa, não precisava disso, isso é uma vergonha para o evangelho, e eu também acho isso, mas a gente está aqui realmente respondendo mais uma situação de cancelamento, porque eu não sei como que a pessoa, não sei como que alguém se diverte causando tanta situação como essa, porque é exposição, tem que falar mesmo. Se a gente for levar tudo ao pé da letra, tem uns que falam assim, não, vocês têm que falar, tem outros que falam, vocês não têm que falar. Então, dessa vez a gente quis se manifestar por ser mais uma inverdade lançada. E eu pode completar, desculpa. Não, o David mesmo estava falando sobre composição. Desde que Deus começou a dar músicas para ele, eu fico tão feliz. Eu lembro da minha primeira sensação quando eu fui para uma igreja ministrar, e aí eu vi a igreja inteira cantando uma música que Deus deu para ele. E eu falo, meu Deus, que sonho isso, sabe? Você realmente fazendo algo que você ama, o ministério que Deus te confiou, e você vê tantas pessoas cantando a sua música que Deus soprou no ouvido dele, cantando com tanta força, com tanto entusiasmo. E eu fico tão feliz, sabe, de ver quantas vezes Deus fez isso. E Algo Novo mesmo foi uma canção que Deus deu. O Eric começou a composição do Algo Novo. E aí um dia ele falou, mano, vamos colocar nesse próximo projeto. Eric, você permite que a gente mude a estrutura da música? E aí foi quando o David... A música estava mais numa linguagem era mais pop, né? E aí a gente sentou junto, eu e ele... E eles escreveram a música, deixaram a música tão igreja que é o que tinha um monte de parte que não tinha na música, a gente aderiu. E foi algo extraordinário ver as pessoas, porque o momento do lançamento, por exemplo, do Algo Novo, era o momento da pandemia, onde as pessoas precisavam daquilo, né? E era como se fosse uma resposta dos céus tocando a terra. E a gente vivenciou muito isso. E a Eliane falando sobre perdão, eu também gostaria de me colocar aqui e pedir perdão. Sabe, perdão à igreja, perdão aos pastores. Eu lembro quando aconteceu o último cancelamento, eu tive grandes líderes que me ligaram, pessoas que se importavam com o nosso ministério, que me deram instruções, falaram assim, cara, retira daqui, cara, coloca aqui para cuidar da vida e tudo mais. E eu quero pedir perdão, sabe, perdão mesmo, porque quando você aprende fazendo, né, nós estamos ali aprendendo fazendo e a gente vai errando, a gente erra, nós somos seres humanos. Sabe, nós erramos, mas principalmente para a noiva, para as igrejas, para cada igreja, sabe, que cantou uma música nossa, para cada vida, nos colocar neste lugar, sabe, Amém. Porque o Cristo, ele nos ensina algo que é sobre esse lugar, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a gente quer pedir perdão publicamente, tá? Publicamente para a igreja, para a noiva, e esse é um lugar que a gente
se nós estamos aqui é porque Deus quis que aqui estejamos, Ele também está construindo algo em nós, mas num ambiente jurídico hoje, nós andamos sempre muito isolado, e agora nós temos pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão cuidando de nós, e já vou trazer o Dr. Rafael, que ele vai trazer os ambientes jurídicos, que é importante, tá? É importante, porque toda mentira, toda inverdade, ela precisa ser clara, né? E nós temos profundidade, provas sobre tudo que falamos, então esse ponto é importante, sabe? Eu acredito que a gente como casal, né, amor? Eu quero cuidar da minha esposa, sabe? A gente está frágil mesmo, a gente está frustrado, decepcionado, mas estamos em Deus. As nossas expectativas estão em Deus, a nossa frustração nós depositamos no altar dele como adoração, porque nós sabemos que Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas, sabe? Então nós depositamos nele e hoje nós estamos aqui querendo compartilhar isso para vocês e queremos pedir perdão para cada pessoa que em algum momento, sabe, de alguma forma o evangelho para você não foi de alguma forma igual como um cancelamento como esse, sabe, trouxe vergonha para a noiva. A gente quer pedir perdão em nome de Jesus, assim, para vocês, como casal, como família. Repito aqui, estamos casados há 21 anos, caras, e a gente vive família, e a gente sabe que Deus, ele se manifesta neste lugar, né, amor? Antes até, uma coisa que aconteceu, eu tentei falar com a Pri, a gente tentou falar com ela antes, até desinteressado que ela fosse tomar uma atitude como essa, mas bem antes disso a gente estava procurando ela, a gente queria conversar pessoalmente, mas ela disse que ela não tinha interesse em resolver, ela só queria sair do grupo e aí pra mim que foi muito chato, porque inúmeras vezes eu mandei mensagens, ela não me respondia mais, ela não retornava, nem, eu acho que você também mandou mensagem, né, pra Pri, e ela também não respondeu. Então isso aqui, infelizmente, é só o retorno do que ela se posicionou. Não é o ambiente que a gente gostaria, porque a gente conhece o coração da Pri. A gente morou com ela por 9 anos, por quase 10 anos, né? E era uma alegria, porque às vezes a gente só quer ressaltar o período ruim, né? A percepção que ela teve. Eu nem consigo intervir nessa percepção dela, porque tudo bem, eu respeito. Mas não foram só esses momentos. A gente teve momentos maravilhosos de família, sabe? A gente se divertia muito morando junto. Vocês lembram os inúmeros vlogs que a gente gravava, o quanto era divertido a gente estar junto. E a gente fazia aquilo porque sempre foi verdade para nós. Nunca foi, vamos fazer isso aqui para ver se o povo gosta. Não, porque pra gente era natural. A gente realmente viveu como família na nossa casa. E como família tem dias que você não tá bem. Muitas vezes a gente brigava, né? Tipo, faz parte, né? Se na sua casa é sempre um ambiente de muita alegria, de muita paz, se sinta privilegiado. Porque às vezes a gente tem nossas desavenças, né? Faz parte de todo o contexto familiar. Eu mesmo e o David, a gente sempre tem. Que Deus... Ele que briga comigo, porque eu sou uma santa. Mas é sempre esse lugar que a gente trouxe pessoas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, né? Para perto dos nossos filhos. Nós trouxemos pessoas e lidar com a ingratidão, isso dói, lidar com a ingratidão. E principalmente assim, comigo, eu falo, as pessoas sempre têm uma percepção e tudo bem, mas a forma como foi conduzido com a minha esposa, a forma como a tratou, porque a Eliane, ela é mãe, ela é uma mulher extraordinária. Teve momentos que eu posso dizer isso para ela, que eu só estou aqui por causa dela, sabe? Eu tive um momento de depressão, eu tive... porque você queria desistir de tudo, porque né? para mim, quando você passa por momentos e você vai perdendo o significado das coisas, sabe? Você vai lidando com tudo, e ela não desistiu de mim, no fundo do poço, sabe? Em lugares piores que eu estava. E tanto que nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque só as misericórdias dele que conseguem construir isso em nós, porque
posso dizer que muitas das canções que eu escrevi, a canção Náufrago, por exemplo, que eu escrevi, que essa canção foi o que eu vivi mesmo. Estava no Vale da Sombra da Morte e não desejo isso para ninguém. Eu falava muito de depressão, né? E hoje eu falo que passar é outra coisa, é algo... É você viver todos os dias na beira do precipício. E ela não desistiu, ela orou, ela esteve comigo. A Eliane foi... Eu sei, cara, que Deus me presenteou, sabe? Com uma mulher extraordinária, com um filho extraordinário, com uma família extraordinária. E eu, abençoada, sabe? No altar de Deus. Então é sobre isso que nós estamos falando, sabe? E a gente está abrindo aqui o nosso coração. Eu sei que os números revelam, sabe? Eu sei que... E vocês vão ver, porque tudo que nós estamos falando aqui, nós não estamos vindo aqui para hyparmos, para isso, para aquilo. Em primeiro lugar, nós estamos vindo aqui para pedir perdão. Perdão para todos, como nós falamos, se nós não respeitamos a percepção, porque quando você é influente, uma pessoa que exerce influência no reino de Deus, principalmente, cada movimento que você faz, sendo uma pessoa influente, reflete na igreja. Então, acho que mais que nunca, a gente tem que aqui nos colocar aqui nesse lugar, sabe? Deus cuidou de nós durante esses 2 anos, foi o próprio Deus que nos parou, eu tenho certeza disso, foi o próprio Deus que falou, não, vocês... E Deus foi construindo em nós, aí eu passei por esse momento, nós passamos por esse momento juntos e a gente queria compartilhar isso com vocês, fora as outras coisas. Mas quando vem para esse ambiente de acusação, quando vem para esse ambiente de acusações que nós sempre, né, silenciamos, e vocês vão entender, porque nós, no momento certo, vamos dizer o porquê, vocês vão entender. Você fica o tempo todo lidando com isso, tem uma hora que você quer realmente desistir, sabe? Mas este é o nosso lugar, né, amor? Em Deus, orem por nós, a gente está depositando toda essa frustração, tudo isso no altar de Deus. É realmente muito delicado tudo isso, e desde esse ano foi um ano bem desafiador para todos nós, e eu quero dizer que eu nunca deixei de orar por vocês, Pri, Berê, Eric, porque vocês são pessoas que eu amo demais. E eu peço perdão para vocês também por estar aqui. Porque eu não gostaria de estar aqui nesse lugar. Nem eu. Nessa exposição, né, amor? Não. Por vocês também. Mas, infelizmente, a Pri quis esse lugar e a gente está aqui não para se justificar, porque a gente não precisa disso. Mas a gente, em respeito a tudo isso que está sendo colocado diante de tanta gente. E a partir de agora Deus colocou a gente nesse lugar. Então qualquer um que falar qualquer coisa, saiba, estamos preparados, forjados em Deus. Então infelizmente nada ou mais... felizmente agora a gente tem uma equipe maravilhosa que está cuidando da gente. A nossa gravadora, tudo. Então assim, este é o lugar. Então Deus falou assim pra gente, saiam da caverna. E a gente obedeceu. Eu não só imaginava que fosse assim, né? Mas nós só estamos aqui, gente, por causa daquele vídeo. Só por causa daquele vídeo. Se não fosse aquele vídeo, nós jamais estaríamos aqui. Porque quando as outras pessoas falam uma coisa, agora quando você tem alguém, eu não sei o que acontece, mas assim, de fato, isso que a Eliane falou, mano. Eu sei se em algum momento, com certeza, né? Nós erramos um com os outros. Quero pedir perdão para eles também, porque assim a gente entende, a gente está no Pai, a gente está no movimento de Deus e a gente não anda mais fora do movimento de Deus. Nós não vamos andar mais fora do movimento de Deus, né? E eu queria trazer aqui o Dr. Rafael. Nós queremos falar sobre esse ambiente jurídico e ele é uma pessoa que Deus trouxe para cuidar de nós, né? E ele tem autoridade sobre isso, e ele tem autoridade, então eu vou trazê-lo aqui, Dr. Rafael. Pastor. Obrigada, doutor. Obrigada por você obrigado por cuidar da aceitar gente. estar aqui com a gente. Obrigado, de verdade. Tudo bem? Difícil, né? Muito difícil. Olha,
Eu, como advogado, já tive alguns casos polêmicos no meio gospel. Eu sei que é uma situação difícil. Eu tenho uma política minha de sempre estar atuando nos casos onde realmente estão sendo injustiçados, principalmente aqui. Isso aconteceu nos casos anteriores e o que me fez estar aqui sentado hoje foi justamente ver que o que vocês estão passando é uma injustiça muito grande. E isso precisa ficar bem claro, tá bom, pessoal? Porque durante todo esse tempo, né, que todo mundo conhece a banda, quantas vezes isso aqui aconteceu? Nunca. E não foi uma ou duas vezes que tentaram cancelar vocês, né? Sim. Não foi uma ou duas vezes que alguém talvez levantou uma bandeira alegando coisas contra vocês. Sim. Eu acredito que, como pastores, o silêncio foi a forma que vocês escolheram preferir cuidar dessas vidas, né? Sim. Antes até de eu entrar na questão jurídica, eu queria questionar vocês, embora eu já sei a resposta, porque a gente já conversou, mas que isso fique registrado. Essas pessoas, depois, no privado, procuraram vocês para pedir perdão, falaram que erraram? Vocês têm exemplos de casos assim? Temos. Daquelas mesmas pessoas que lá atrás tentaram cancelar, eles foram conversar com vocês. Sim. Mas isso também não foi exposto para a internet. Não, isso foi no privado. Isso aqui apenas confirma que a internet ela é um lugar complicado, um ambiente de trolls, né? A galera não mede esforços para apontar o dedo, para fazer cancelamentos. E eu estava trabalhando, né, desde quando isso tudo começou, juntamente com uma colega, né, de equipe, e analisando os comentários nos perfis de vocês. E eu vendo algumas pessoas que, olha, o meu lado jurídico eu já quero entrar com processo com todas elas, porque são acusações muito pesadas que as pessoas acreditam que a internet é uma terra sem lei, que você simplesmente pode sair ofendendo as pessoas sem provas. Isso precisa ficar claro, sem provas. Porque, precisando falar aqui, eu vi que algumas pessoas, eu vou até fazer aqui umas ponderações, por isso que estou com o celular aqui, mas algumas pessoas fizeram comentários, por exemplo, por que vocês registraram um BO? Eu vou responder. A partir do momento em que você fala coisas contra alguém e essa coisa atinge a honra objetiva ou subjetiva dessa pessoa, isso daí se torna um ilícito que precisa ser devidamente respondido nos termos da lei, seja na esfera civil, seja na esfera criminal. Nesse caso aqui, atingiu os dois. Por quê? Trouxe acusações de que não... Eu preciso até mencionar, eu sei que é uma coisa chata para vocês, mas nesse caso específico que a gente está aqui batendo, sobre abuso financeiro, abuso psicológico, trouxe conotações pejorativas em relação a narcisismo, a manipulação, a questão de uso de pessoas como produtos. Gente, isso aqui tudo são acusações muito sérias. E se você, até ao ponto de falar que não houve nem pagamentos. Se a pessoa não consegue provar isso, isso configura o crime. E engraçado porque eu não estou aqui de brincadeira, né? Antes de fazer a nota, a gente tem sempre que tomar todo o pudor aqui, porque eu não posso trazer palavras em excesso, porque eu acredito que a internet nesse momento, não sei nem como é que está o chat aí, mas deve estar querendo que a gente faça um monte de respostas. Eu vi algumas pessoas falando sobre a nota pública. As pessoas querem que eu já exponha os detalhes técnicos do processo em uma nota como essa. Pessoal, desculpa, aqui não é o lugar. A palavra de Deus, ela ensina, inclusive, que nem deveria chegar aqui. Litígios no nosso meio cristão, não deveriam ser expostos assim. A gente não deveria levar isso para um juiz no mundo secular, julgar questões assim. Mas se chegou a esse ponto, vocês entendem a gravidade da situação.
Então, no caso específico aqui, a pessoa trouxe acusações e eu tive acesso ao histórico de conversas. Eu vou falar só disso, exclusivamente. Eles possuem um histórico extenso de prestação de contas que, pelo que a gente já entendeu, você nem precisava abrir os livros, né? Mostrar números desse fórum. Mas ele escolheu fazer. Sim. Porque, só falar, nós como fundadores do grupo, teve um momento que eu falei, pô, vamos... A gente teve muitas pessoas que passaram pelo grupo, né? E quando você tem você paga para um músico que vai tocar essa tratativa. Então, assim, é interessante ver, querer levar para um ambiente onde agora nós somos obrigados... Deixa eu deixar uma coisa clara, eu não sou obrigado a abrir nada. Nós não somos obrigados, a não ser que a lei peça isso, mas por mim eu abro o que for. Por quê? Porque eu estou pela verdade. Mas por que nós não somos obrigados a abrir nada? Porque nós somos fundadores e foi a nós que Deus deu essa responsabilidade. E no começo do Kemuel, eu lembro como se fosse hoje o primeiro álbum, nós pegamos um empréstimo para investir no primeiro álbum do Kemuel. Então agora eu sou obrigado a abrir um números para alguém que faz parte, mas que poderia, como você falou, sempre não precisa de litígio, mas o número revela. E não só revela, como mostra uma visão na direção, cara, que... Então, assim, isso que você... E foi bom, isso foi bom, porque tirou da caverna. E nós estamos aqui e não vai ficar nenhum vestígio. Nós iremos responder tudo, porque sabemos quem somos. Desculpa eu te cortar, doutor. Perfeito. A fundação, sobre a fundação do grupo e todos os lançamentos, tudo isso é bem documentado junto com a gravadora. Então, existe uma equipe toda por trás, existe contratos. Pessoal, é muito complicado trazer isso aqui, porque eu não quero atacar a pessoa. Estou falando só das questões técnicas, mas, obviamente, quando ela expõe isso na internet, ela inflama. Basta vocês olhar o chat nesse momento. Pessoas que se julgam o próprio Deus, acusando, atacando, ofendendo. Olha, eu não estou dizendo que a gente vai, porque se a gente fosse fazer isso com todos vocês, eu não teria que contratar muitas pessoas para trabalhar, mas pensa comigo, se a gente tivesse que processar cada pessoa que está fazendo acusação assim, usando o nome de Deus, querendo atacar a honra dessas pessoas aqui. Eu sei que eles são pastores, já falaram, não, eu não quero processar, quero ficar processando pessoas que estão falando, não, a liberdade é deles, já falaram isso para mim, mas se fosse a meu lado jurídico, eu falei, não, tem que processar. Pessoas que estão fazendo acusações infundadas, porque foram inflamadas por um vídeo tendencioso, onde atacou a honra desse casal. Então isso precisa ser bem apontado, porque quando eles como músicos vão fazer os trabalhos deles, a produtora, a gravadora, todos eles fazem contratos muito bem amarrados e parece que a pessoa tem desconhecimento técnico sobre o que é direito de imagem, o que são direitos autorais e confunde, acredita que tem direito sobre uma coisa e outra. Gente, isso está em contratos. Isso está bem regulamentado, não tem o que discutir. Sobre a questão de shows, era dividir, eles escolheram dividir igualmente. Não tem o que falar de... Parece que eu vi até pessoas falando de que eles estão devendo. Gente, pelo amor de Deus, é ridículo. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque são questões confidenciais. Isso eventualmente será discutido nos autos processuais. Não cabe a nenhum de vocês, público, ficar sabendo disso. Até porque, para quê? Porque a Igreja de Cristo vai ficar querendo semear e discutir isso aqui, gente, é pecuinha. Sim. Não cabe a nós isso aqui. Mas falando da questão jurídica, falando desses pontos aqui, a pessoa tem esse desconhecimento e acredita que viveu sobre isso, que viveu sobre um suposto abuso, suposto, tanto questão psicológica quanto financeira, mas só falou. O que ela fez, na verdade, foi inflamar uma multidão que veio trazendo ataques. E nós vamos provar tudo, tá? A Bíblia diz uma coisa: com o manso seja manso, com o soberbo seja irredutível. Então, assim, quando Deus agora deu uma ordem para sair da caverna, agora a gente saiu da caverna. Então vai ter que provar tudo.
Porque nós temos prova de tudo. O doutor viu, nós temos um grupo chamado de contabilidade onde os números estão abertos. E a pessoa querer falar que os números não estão abertos, essa em verdade é sério que você acredita nisso? Outro ponto importante, tá? O doutor também viu, nós tínhamos um grupo com todas as mães de cada um, onde cada recurso do YouTube nós tirávamos 10% e semeávamos. Eu tenho áudios, você viu, doutor? Nós temos áudios, nós temos as mães agradecendo. E a pessoa vem falar sobre, como é que chama? Abuso financeiro? Então agora a questão é, com manso seja manso, com soberbo seja irredutível. É muito triste estar aqui neste lugar, é muito triste, mas vou te dar um recado muito grande aqui. Nós saímos da caverna, Deus nos ordenou e vai ter que provar, por isso do boletim. E sim, vai ter que provar, porque o Kemuel, ele é maior que o David e a Eliane, é sobre o ministério de Deus. Quantas e quantas vidas foram curadas através das nossas músicas. Músicas essas que 95% da autoria são minhas, onde as produções são minhas. Então assim, e falar, ele é um líder de uma banda, viu? Você, sabe o nome disso? Ignorância. E a ignorância faz com que você, na sua superficialidade, e eu vou deixar aqui um recado muito importante, tá? Eu não negocio com a mentira. Eu não negocio. Então, sobre tudo que nós estamos falando aqui, vocês podem ter certeza, você viu o grupo, o doutor viu o grupo com as mães ali, então os números eram abertos. Então a questão aqui é dinheiro, eu não negocio e eu não sirvo a mamon. Essa é a questão. Porque se fosse por conveniência, nós continuaríamos fazendo show. Se fosse por conveniência, por que isso aconteceu agora? Porque falou, não, assim não, sem propósito nessa direção, só por dinheiro eu não vou fazer. Não vou fazer. Aí apertou. E agora quer vir com inverdades. Por que quer vir com inverdades? Porque nós sempre silenciamos e conhece o nosso coração. Acreditou que seria do mesmo jeito, né? Não vai ser. Deus mandou sair da caverna e agora o play é outro. Eu quero deixar claro para qualquer um. Deixar claro. Eu não negocio. Se você gosta ou não gosta, essa dinâmica, esse sentimento é seu. Eu não estou nem aí. Eu vou focar naquilo que Deus tem. Eu vou focar na obra daquilo que Deus tem. E uma coisa que Deus tem falado assim para nós. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Então é o seguinte, Ele não nos livra de passarmos pela cova dos leões, mas Ele tanca, Ele prende a boca do leão. Então eu quero deixar bem claro que agora, porque depois da minha depressão, eu quiseram afetar minha identidade. Quiseram afetar. Mas Deus não deixou. Deus colocou pessoas extraordinárias, Deus colocou pessoas incríveis. E agora, a glória da segunda casa é maior que a primeira. Nós vamos lançar... Deixa eu dizer uma coisa. Os números da música, que a música Algo Novo alcançou, não é, vai ser uma vírgula daquilo que Deus vai fazer em nós e através de nós. Deus já falou. Ele falou, o próprio Deus falou comigo. Falou com a gente. Então eu quero deixar esse recado claro. E agora, qualquer um que falar... O doutor falou assim, como pastores, a gente tem que estar muito posicionado aqui. Fala assim, não, doutor, calma. Mas deixa eu dizer, quando eu sei que eu estou dialogando com a soberba e com o orgulho, pode vir. Vai ter que provar, porque as provas já estão todas aqui. Ou você acha que a gente ia fazer um boletim de ocorrência sem provas? Vocês acreditam nisso? Vocês que estão falando aí, eu não sei o que está acontecendo no chat, mas... E outra, se eu tiver que ser o opositor, aqui serei. Sei ser muito bem. Então vem pro play, porque na verdade, o Kemuel, Deus nos deu e eu não vou deixar fazerem o que querem com isso aqui. Nós não vamos deixar. Estamos aqui fragilizados. Mas uma coisa Deus falou, agora vai. Deus nos deu uma equipe extraordinária, deu pessoas que estão aqui, toda a equipe está aqui, um momento vocês vão conhecê-los. E vou te dizer, esse game aqui, Deus nos deu a melhor equipe. A que sabe fazer. Então pode vir. Pode vir. Eu quero deixar esse recado, tá? Soberba em você, se você se posicionar aí, você sabe do que você está falando. Você sabe. Acho melhor você seguir seu ministério, você seguir sua vida. Nós já te abençoamos. Mas diante da lei, nós agora vamos processar sim. Fala, asneira, para você ver. Todos os momentos de silêncio, e nós vamos explicar todos, todos, no momento certo. Não vai ficar nada, nenhuma fagulha. Tudo que tentar afetar a nossa honra, todos, e vão pagar por isso, juridicamente. Desculpa, tá, doutora, eu precisava desabafar. Vontade, momento aí de vocês. Olha, juridicamente falando, é isso.
as pessoas cometeram, até o público em geral. Por isso que eu falo, gente, tome muito cuidado com o que você posta, como você comenta, porque você às vezes está cometendo um crime contra a honra quando você vai lá no perfil e chama a pessoa de uma palavra que ela não é. Por quê? Porque às vezes você foi inflamado por uma outra pessoa. Cuidado. Eu repito, a minha orientação jurídica para o pastor, ele sabe. Eu falo, processo? Ele está falando, não, deixa eu resolver o que precisa ser resolvido primeiro. Porque processar o público é complicado, mas, gente, só tomem cuidado, porque o crime é crime. E o que foi falado, a forma que foi construída, isso aqui eu faço uma extensão para os outros casos, onde as pessoas que já passaram alegaram coisas semelhantes. E em muitos desses casos aí, as pessoas vieram depois no privado e pediram perdão para eles pelo que foi falado. Então isso daí não foi exposto, porque isso não é o perfil deles. Até aqui, eles sempre ficaram calados. Todo mundo aqui sabe, o grande auê, vamos colocar assim, talvez aconteceu no final de 2021, ele mencionou aqui sobre um evento de uma festa. Essa festa gerou sérios prejuízos financeiros para o coral, para a banda. Por quê? Porque teve agendas canceladas. Você foi atrás, pastor, de alguém para fazer a restituição de valores por conta de erros da equipe? Você pediu para alguém pagar alguma coisa? Ainda não tinha ido. Ainda. Mas agora as coisas mudaram. Porque, gente, juridicamente falando, esse é o caminho. Se alguém causou algum dano, você tem os meios legais para arguir. Porque, olha, foi você que cometeu um erro, que gerou um cancelamento, que gerou aquilo ali. Esse é o caminho. Até aqui, eles escolheram cuidar. Eles escolheram abraçar. Eles escolheram fazer o caminho do pastoreio. E mesmo assim sofrem comentários de pessoas ignorantes que preferem ir pelo hype do cancelamento, de apontar o dedo. Pessoas que se julgam cristãs não medem esforços para levantar a mão e falar palavras horríveis. Horríveis. Eu acredito que seria interessante até, caso vocês queiram, a gente borra os nomes e faz um expose para vocês verem o nível de comentários tão pesado que é. Vocês imaginam o que é um grupo um casal de pastores ter que ver isso? Gente, a pastora ela passou mal nos primeiros cancelamentos. Dessa vez também, só de pensar já gera uma aflição no coração. Isso sim, ansiedade, né? Isso sim é um problema psicológico gerado por uma situação de terceiro contra ela. Por quê? Porque um vídeo de alguém inflama uma multidão contra eles. Achou que dessa vez eles iam ficar caladinhos novamente. Só que realmente dessa vez foi o limite. Amém. Então, assim, expondo a questão jurídica, houve dano, houve o ilícito e esse ilícito precisa ser reparado. Esse posicionamento aqui será respondido, eventuais novas lives poderão ser feitas para sanar, mas não é para ficar saciando a curiosidade da galera, porque às vezes fica, mas não respondeu tal, não respondeu nada. Pessoal, a gente responde isso nos autos. Quem precisa saber isso é o juiz, porque é ele que vai dar a sentença de mérito, que vai imputar, né, a pessoa ali, o responsável, o dano para reparar o que causou. E que existem elementos que eu oro a Deus que a gente não precise abrir uma live como essa para falar. Eu oro, sabendo do que eu estou falando. Então, vamos deixar no ambiente jurídico. O doutor vai cuidar. Agora, na minha rede pessoal, se vier falar, todos que falarem na minha pessoal serão processados. Já estou deixando claro. Na minha pessoal, porque chega, a gente apanhou demais. Chega, então é sobre isso. Agora, para você que sabe entende aquilo que nós carregamos, nós trouxemos 3 pessoas para morar na nossa casa durante 10 anos. Aonde eu vi um comentário falando, trocaram por alimentos. Deixa eu te falar, eu nunca pagaram nada porque é o nosso princípio, tá? Quero deixar claro aqui isso aqui. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. De uma vez por todas, a gente está focado pro futuro. Pro futuro. Pro futuro. Tem outros elementos que eu quero
A minha equipe, eles estão aqui porque eles são da parte jurídica. Se a gente não for pro pastoreio, mas tem coisas que, assim, eu quero só deixar assim muito claro, gente. Vamos resolver no ambiente jurídico, mas se for preciso, a gente abre live todo dia. Todo dia, tá? Só para deixar bem claro, moraram lá por 10 anos, eles já pagaram alguma conta de água, conta de luz? Não, nunca, nada. Foi realmente no pastoreio, vocês trataram como família mesmo. E numa casa de alto padrão, uma casa que Deus, sabe, nos levou para esse movimento. Nada, nem mesmo, por exemplo, a pessoa que gravou o vídeo, até a passagem para vir para cá foi custeada, sabe, pela gente. Então, assim, a gente custeou tudo e a gente investiu. É isso, a gente investiu. Vocês vão ver, Deus está nos dando movimento, porque se eu falar assim, pô, a gente sabe, o Kemuel sempre foi um celeiro, sabe, de novos talentos. E vai continuar, mas a gente sempre investiu nisso. Uma coisa que as pessoas às vezes falaram assim, que você ficou rico ou você ganhou dinheiro com o Kemuel. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou um multiplicador nato, eu sou empresário. Agora deixa eu dizer, sobre esse processo, sobre esse elemento que você falou, dessa data específica, sobre esse último, isso aí foi uma catástrofe no aspecto financeiro. Por quê? Porque me desencadeou a depressão isso aí. Me desencadeou inúmeras coisas, que na hora certa, porque eu falei com a equipe, pô, as pessoas precisam agora saber da nossa parte, precisam saber de nós. Então é sobre isso, eu quero que vocês que amam a gente, que sabem aquilo que a gente carrega, continue orando pela gente. E para você que de repente não gosta, tome cuidado com aquilo que você se fala, porque a ordem que Deus nos deu é: com manso seja manso, com soberbo seja irredutível, é o que a palavra de Deus diz, tá? E a gente quer agradecer a todo mundo que nos ama, as mensagens, inúmeras mensagens de apoio que a gente recebe, que a gente recebeu. Não desistam, não parem. E a gente está aqui num movimento extraordinário de Deus. Eu quero agradecer ao Dr. Rafael, né, amor, que tem sido uma pessoa que Deus colocou aqui para cuidar da gente. A gente andou tanto tempo isolado, sozinho, a toda a equipe que aqui está. Amamos vocês demais e prossigamos para o alvo. Então é sobre isso. Tá? A gente sabe para que Deus nos chamou. Então nada e ninguém vai nos parar. Então eu lembro que uma vez um pastor falou isso. A carruagem passa e os cães ladram e a gente continua passando. E é sobre isso, a gente sabe onde a gente quer chegar e não vai ser nenhum tipo de ruído que vai parar a gente. É isso então, gente. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração e estamos aqui no movimento de Deus, então fiquem conectados aí, né? Quero agradecer a todos mais uma vez e mais uma vez aqui reiterar o nosso perdão à igreja brasileira, aos líderes brasileiros, e dizer que a gente sente muito e pedimos perdão publicamente a vocês. E um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês.